Olá, alunos! Eu sou a professora Márcia, atualmente sou a professora coordenadora da EJA 1 e trabalho junto com as professoras Leila, da MF Marleciene, Francisca, da MF Nicolas, Cirlei, da MF Kaique e Carla e Lidiane, da MF Caio Fernando. Estou aqui hoje para tratar de um assunto e de um tema muito importante, o meio ambiente. Preservar o meio ambiente é continuar tendo recursos naturais para a nossa sobrevivência. Tenho certeza que você realiza ações para a preservação do nosso meio ambiente. Quer um exemplo? A reutilização da água, ela é uma ação que nós utilizamos para essa preservação. A economia de energia, a reciclagem, não é? Quando nós olhamos para o nosso lixo e selecionamos os locais onde nós vamos depositar esse lixo. Tudo isso são meios e modos de preservar esse meio ambiente. E existem algumas políticas importantes para nos ajudar, como a política dos 5 R's, né? Você já conhecia essa política? Ela visa reduzir a geração de resíduos do nosso planeta. Então, nós temos 5 ações. A primeira ação é repensar. Repensar é o início da nossa mudança. Cada sujeito deve repensar as suas práticas em relação ao meio ambiente. A segunda ação e o segundo R é o recusar. Recusar chama atenção para o consumismo, ou seja, para a aquisição de bens que não são necessários. A terceira ação, o terceiro R, é reduzir. Reduzir nos leva a uma pergunta: eu preciso realmente disso? Eu preciso realmente desse novo objeto? Eu preciso desse novo eletrodoméstico? A quarta ação e o quarto R é o reutilizar. Utilizar novamente objetos que seriam descartados. E o quinto e último R é o reciclar, né? Quando eu reciclo, eu reaproveito um produto de modo que ele se torne a matéria-prima. É importante despertar em cada um a reflexão e a mudança e a preservação do nosso meio ambiente. Vocês sabiam que o lixo é um dos maiores problemas ambientais? E é por isso que hoje nós vamos tratar dele. Essas 5 ações, repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar, nos ajuda a trabalhar com o lixo que nós produzimos, a diminuir o lixo que nós produzimos e que impacta tanto o nosso meio ambiente. Você sabe a diferença entre aterro sanitário ou lixão? Você já ouviu esse nome? Aterro sanitário? Lixão? Existe diferença. Vamos ver qual? Esse é um lixão, né? O lixão, ele é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos que se caracteriza pela simples descarga do lixo sobre o solo. Essa é uma definição
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Essa é uma foto típica, né, de um lixão, de um descarte do lixo produzido. E você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo? Nós produzimos muito lixo. No Brasil, fechou-se 2 grandes aterros sanitários, tão grandes, né, que eles acabavam sendo um dos maiores da América Latina. O lixão estrutural no Distrito Federal e também o lixão de Gramacho, em Duque de Caxias. Os lixões são locais em que as pessoas sobrevivem do lixo. Elas buscam no lixo seu modo de sobrevivência. Inclusive, o lixão de Gramacho, ele foi lugar, né, cenário de um documentário de um artista plástico, Vic Muniz, que ele produz um documentário que se chama Lixo Extraordinário. Inclusive, ao final dessa apresentação, eu deixo como sugestão de documentário para assistir. E o lixão, ele traz alguns impactos, né, para o nosso meio ambiente. Eles liberam toneladas de gases que prejudicam a nossa atmosfera. Contaminam o solo pelo chorume. Aí nessa imagem, vocês estão vendo nessa montanha de lixo que desce um líquido preto. Esse líquido preto é o chorume. Depois terá uma imagem que vai mostrar melhor esse chorume, que é um líquido escuro proveniente da matéria orgânica do próprio lixo. Contamina as águas subterrâneas, o lençol freático. Essa imagem mostra bem, né, a contaminação das águas subterrâneas pelo chorume. Além do mau cheiro, traz animais indesejáveis como ratos, baratas e moscas. Em contrapartida ao lixão, nós temos o aterro sanitário. O aterro sanitário é um local onde são destinados os resíduos sólidos urbanos gerados pela população. Então, a população gera o lixo e quando encaminha para o aterro sanitário, esse lixo ele recebe um tratamento. Como acontece esse tratamento? Inicialmente, o solo recebe essa manta, que é uma manta de impermeabilização. Evita a contaminação do solo, do lençol freático, pelo chorume. Então, agora nós vamos ver uma imagem do chorume, esse líquido preto que eu já havia comentado com vocês. O chorume, nós levamos para as crianças que ele é o choro do lixo, né? Então, ele é esse líquido proveniente da matéria orgânica em decomposição, altamente poluente, atrai doenças por meio de animais indesejáveis, né? O chorume, ele é altamente poluente, não faz bem, e também o lixo produz gases, né? Ele solta um gás, o gás metano, que é liberado na atmosfera. No aterro sanitário, existe um sistema de captação de gases que queima o gás metano e o transforma em gás carbônico, né, diminuindo o problema do aquecimento global. E eu pergunto para vocês, então, agora que nós vimos a diferença entre o lixão, onde o lixo ele é jogado, se descarrega o lixo no espaço e que não há tratamento. Agora que nós vimos que num aterro sanitário existe tratamento do lixo, vem a pergunta: e Hortolândia? O que Hortolândia faz com o seu lixo?
Em Hortolândia, os resíduos sólidos urbanos, ou seja, o nosso lixo, eles são coletados e são encaminhados para um aterro sanitário licenciado, que é o ESTRE, e fica em Paulínia, né? Nesse aterro sanitário, no ESTRE, existe uma gestão do lixo produzido pela sociedade, ou seja, tem a responsabilidade sobre todo o ciclo de vida de um produto, desde a sua produção até o seu destino final, né? Então, nós cuidamos aqui do nosso lixo. Não é porque o nosso lixo produzido por nós vai para um aterro sanitário que nós vamos abandonar essa prática, essa política dos 5 R's, que são aquelas 5 palavrinhas, são 5 ações que eu falei para vocês. Você se lembra ainda? Vou dar um tempinho aí para você pensar. Quais são os 5 R's? Se você não se lembra, eu vou te ajudar. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. É extremamente importante que nós é importante trazer para as nossas ações esses 5 R's. Aqui eu trago para vocês uma imagem do CREAP, é um espaço de preservação ambiental aqui em Hortolândia, e também o Parque Socioambiental Irmão Dorothy. É lindíssimo esse parque. Eu fiquei encantada quando eu visitei pela primeira vez. Eu sei que nós estamos em plena pandemia, eu sei, né, que precisamos desse distanciamento social, mas assim que for possível, eu te convido a conhecer esses parques. E para finalizar, eu quero deixar para vocês essas 3 indicações de documentários. O primeiro documentário eu já falei no começo da apresentação, que é o Lixo Extraordinário, do Vic Muniz, e que ele mostra a realidade dos catadores de gramacho, ainda quando esse lixão estava em funcionamento. Hoje, Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, não está mais em funcionamento. O segundo documentário se chama Ilha das Flores. Fica em Porto Alegre e ele fala de um depósito de lixo. É interessante porque em Ilha das Flores se apresenta uma trajetória de um tomate. Então, desde a sua colheita até a sua chegada em um lixão, por todos os processos pelos quais ele passa. E o terceiro documentário que eu deixo como sugestão é esse, Estamira Gomes de Souza. É um documentário de 2004. E nesse documentário, ele fala de uma mulher de 63 anos que trabalhava há 2 décadas no lixão de Gramacho. Então, dentre as falas que a Estamira traz, algumas até parecem sem sentido, ela nos faz refletir muito sobre a vida. São 3 documentários muito interessantes e que eu te convido a ver, a assistir, porque são muito interessantes mesmo. Depois eu peço até para as professoras encaminharem os links para vocês poderem assistir esses documentários. E quero finalizar com uma frase: preservar o meio ambiente é preservar o planeta. Preservar o planeta é preservar a vida. Então vamos preservar o nosso planeta e a nossa vida.